Oi, gente. Então, como diante das circunstâncias em que a gente está vivendo, eu preparei essa videoaula para que a gente possa revisar o conteúdo de orações subordinadas adverbiais, certo? Então, para isso, hoje nós vamos entender o que elas são de fato, qual a função que elas desempenham no período e, além disso, entender como elas se classificam. Ou seja, elas são orações que desempenham no período uma função de adjunto adverbial. Portanto, por isso vocês devem saber de antemão qual que é a função que o adjunto adverbial desempenha no período. E as orações subordinadas adverbiais se diferem desses adjuntos adverbiais simplesmente por terem verbo. Portanto, da mesma forma como o adjunto adverbial apresentava circunstâncias em que uma ação ocorria, a oração subordinada adverbial também vai fazer isso. Por exemplo, você não vai à festa sem minha autorização. Sem minha autorização tem função de adjunto adverbial de condição nesse período. E se a gente muda e coloca um verbo continuando no mesmo sentido, mas com outro verbo, nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. Você não vai à festa se eu não autorizar. Ou seja, você não vai à festa, que é a informação principal do período e a condição para que essa oração principal ocorra, certo? Desse modo, as orações subordinadas adverbiais se classificam de acordo com a circunstância em que exprimem, ou seja, elas exprimem uma circunstância para que as orações principais ocorram, para que a informação mais importante do período ocorra em determinada circunstância. Agora, nós vamos ver os tipos dessas orações adverbiais. E, primeiramente, nós temos a causal, que apresenta a causa do acontecimento principal, ou seja, a causa da oração principal. Lembrando que a oração principal é a informação mais importante do período. Então, na causal, nós vamos ter a causa desse acontecimento mais importante do período. Exemplo: não sairei de casa porque quero preservar minha saúde. Não sairei de casa é a oração principal, a informação mais importante do período, e a causa disso acontecer é porque quero preservar minha saúde. Exemplo 2. Já que estou de quarentena, verei muitos filmes. Verei muitos filmes é a oração principal. E o motivo, e a causa para que eu veja muitos filmes é o fato de eu estar de quarentena, certo? Oração subordinada adverbial consecutiva. Ela apresenta a consequência desse acontecimento principal. Então, nós temos a oração principal, que apresenta uma informação extremamente importante no período, e a consequência desse fato que ocorre na oração principal. Exemplo 1. O coronavírus se espalhou de tal forma que o mundo está em alerta. O coronavírus se espalhou é a oração principal. E a consequência disso é o mundo estar em alerta, de tal forma que é a conjunção que vai ligar esses dois elementos, essas duas orações. Exemplo 2. Eu espero muito que as aulas presenciais voltem logo, que até sonhei com isso essa noite. Então, a minha oração principal é: eu espero tanto que as aulas presenciais voltem logo, que é a informação mais importante do período. E a consequência disso foi que eu sonhei com isso essa noite, certo? E aí que até é a conjunção que vai ligar as duas orações. Oração subordinada adverbial condicional. O nome já diz. Eu sempre falo para vocês lembrarem do nome, da nomenclatura desses elementos gramaticais, que isso ajuda vocês a entenderem a função deles. E aqui não é diferente. Apresenta uma condição para que o acontecimento principal aconteça. Ou seja, eu tenho determinada coisa que deve acontecer, mas para isso eu preciso de algo. Ou seja, que é a condição para que isso ocorra. Então, vamos lá, exemplo 1. Se você ficar em casa, estará mais protegido. Estará mais protegido é a oração principal.
mas você só estará protegido se você ficar em casa. É a condição para que essa oração principal ocorra. Exemplo 2, não o apoiarei caso queira dar uma festa nesse momento. Não o apoiarei a oração principal, tem sentido completo, mas a condição para que para que eu não te apoie, é você querer dar uma festa nesse momento, certo? Oração subordinada adverbial final, ou seja, ela vai mostrar a finalidade do acontecimento da oração principal. Exemplo, as pessoas estão se mobilizando a fim de que haja uma consciência geral do problema. A fim de que já mostra que a finalidade para que do acontecimento principal da oração principal, certo? A fim de que, então, vai ser a conjunção que vai ligar as duas orações e mostrar a finalidade da primeira. Exemplo 2, todos estão se esforçando para que dê tudo certo. Todos estão se esforçando para quê? Com que fim? Com qual finalidade? Para que dê tudo certo. Certo? Então, a oração adverbial temporal, ela apresenta uma circunstância de tempo à oração principal. Por exemplo, quando fico sem ir à escola, sinto saudade dos meus alunos. Sinto saudade dos meus alunos é a oração principal, apresenta a ideia mais importante do período, e aqui nós acrescentamos um tempo, uma circunstância de tempo a essa situação, que é quando fico sem ir à escola. Exemplo 2. Logo que soube da quarentena, fiz uma lista de deveres a serem cumpridos. Ou seja, imediatamente quando eu soube da quarentena, eu fiz uma lista de deveres a serem cumpridos. Essa é a informação principal e esse é o tempo, as circunstâncias de tempo em que me fez realizar essa ação. Oração subordinada adverbial concessiva. A concessiva dá a ideia de concessão. O que é concessão? É uma ideia de contraste, de contradição ao que a oração principal exprime. Vamos dar um exemplo. Farei o que foi sugerido pela OMS, mesmo que algumas autoridades sejam contra. Perdão, aqui deveria ter um M aqui para concordar com o plural. Ou seja, farei o que foi sugerido pela OMS, mesmo que algumas autoridades sejam contra. Isso significa que é um contraste com essa primeira ação. Mesmo que algumas autoridades sejam contra, ou seja, estamos discordando. Uma oração discorda com a outra. Mesmo assim, mesmo com autoridades discordando, eu farei o que foi sugerido pela OMS, entendem? Embora eu sinta medo, a vontade de lutar é maior. Ou seja, eu tenho um obstáculo, da mesma forma como na primeira eu tenho um obstáculo, mas ainda assim eu continuo exercendo a minha ação principal. Certo? Oração subordinada adverbial comparativa. Comparativa, obviamente, vai comparar. Uma oração vai ser comparada com a outra. Então, exemplo 1. Estudar em casa é tão eficiente como ir à escola. Nesse caso, tem uma comparação de igualdade, certo? O como é uma conjunção que vai ligar essas duas, adicionando um sentido de igualdade para as duas ações. Exemplo 2. Você está agindo como quem não tem medo de nada. Ou seja, eu estou comparando você a alguém que não tem medo de nada. Oração subordinada adverbial conformativa. É uma ideia de conformidade em relação ao acontecimento da oração principal. Ou seja, concorda com a oração principal. Em contraste, né, com a concessiva, na qual a gente tinha um contraste, uma diferenciação, uma oposição à ideia principal da oração principal. Exemplo 1. Lave as mãos conforme foi indicado pelos especialistas. Ou seja, conforme é a conjunção principal da oração subordinada adverbial conformativa, né, até pelo início desse nome, e nós vamos ter uma concordância. Lave as mãos. Isso foi indicado pelos especialistas, conforme foi indicado pelos especialistas. Exemplo 2. Segundo as regras da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, os comércios devem ficar fechados com algumas exceções. Segundo as regras, conforme essas regras, da mesma forma que as regras falam, os comércios devem ficar fechados,
certo? Uma oração, uma ideia concorda diretamente com a outra. Oração subordinada adverbial proporcional vai acrescentar uma ideia de proporcionalidade à oração principal. Ou seja, exemplo número 1. Quanto mais você sair de casa, mais riscos correrá. Ou seja, uma proporção. Se eu sair muito de casa, mais riscos eu corro. Exemplo 2. Vamos voltar às aulas à medida que a situação for amenizada. Ou seja, lembra da matemática? Existe uma ideia de proporcionalidade. À medida que algo ocorre, eu tenho uma resposta. E aqui acontece da mesma forma, certo? Obrigada, eu agradeço muito a vocês. Eu espero que vocês fiquem em casa, se cuidem, se protejam e nós nos vemos logo, tá? Beijo!